Agora eu vou falar sobre linguagem de programação. O mais bacana disso é que não é necessário atualmente que conheçamos essas linguagens de programação, até porque o WordPress ele já traz tudo o que nós precisamos para fazer um site funcionar na internet. Mas é importante conhecermos, como é que funcionam essas linguagens, quais são essas linguagens, Nós temos basicamente três níveis de linguagem de programação, Uma delas está relacionada à estrutura do seu site, ao visual do seu site, que são as linguagens de front-end. As linguagens de front-end são responsáveis pela parte visual do seu website. Então, as cores, os elementos, as funcionalidades, os efeitos que atualmente são possíveis de serem feitos com esses tipos de linguagens de front-end. Então, quais são essas linguagens? Temos, por exemplo, JavaScript, que é geralmente utilizado para fazer validações lógicas no lado do usuário, ou seja, no navegador do usuário, enquanto o usuário está usando um serviço na internet, o seu site, por exemplo. Então, posso dar um exemplo bem simples, a validação de um formulário de e-mail. Quando a pessoa esquece de estar preenchendo ali um formulário de e-mail para mandar uma mensagem, ela esquece de preencher algum campo, por exemplo, é o JavaScript que será o responsável por fazer a validação ainda no navegador desse usuário. Nós temos também, claro, o HTML, que atualmente está na versão 5. O HTML foi melhorando, principalmente no que se refere à semântica. O que seria essa semântica? A gente vai entender essa semântica no nível de desenvolvimento básico daqui a pouquinho, mas eu poderia falar sobre maca e maçã. Na web, se eu tenho maca.com.br e se eu tenho maçã.com.br, ambos os nomes eles não recebem acento. Então, como é que o Google, por exemplo, compreende que aquela maca ela está mais relacionada a assuntos hospitalares e uma maçã está relacionada à fruta, à natureza? Para exemplificar um pouco mais essa questão de semântica, a gente pode imaginar um sítio. Dentro do sítio nós temos árvores, na árvores nós temos folhas, frutas. Uma árvore ela pode ter diversos tipos e categorias de frutas, Então isso é semântica. O HTML ele foi evoluindo para ajudar as tecnologias, ou seja, os robôs, por exemplo, do Google, a entender melhor essa semântica por, vamos chamar de atribuição de pesos, Além disso, o HTML5 ele proporciona algumas tags, a gente vai entender isso daqui a pouquinho, que melhoram a semântica do seu site, fazendo com que, por exemplo, um crawler do Google ele entenda que o que é um título, o que é um subtítulo, o que é um parágrafo, o que é uma linha de endereço, o que é uma imagem. Então essa questão de semântica ela é também importante quando estamos desenvolvendo sites na internet. E o HTML5 ele melhorou muito essa questão de semântica e, consequentemente, o WordPress vem trazendo as melhores práticas relacionadas a HTML5, a semântica, nos temas e também na própria plataforma WordPress atualmente. Não dá para deixar de falar sobre o CSS, Na verdade, CSS é uma linguagem de marcação. Vale dizer que antigamente nós utilizávamos o HTML para fazer absolutamente tudo, tanto cuidar da estrutura de uma página, ou seja, a distribuição dos elementos, as cores, a formatação desses elementos, dos textos, as imagens. Isso antigamente era tudo resolvido no HTML. Hoje já não. Hoje nós temos HTML5 e juntamente com ele nós temos uma linguagem que chama CSS. É através dessa linguagem agora que conseguimos criar estilos visuais, criar efeitos visuais. O CSS atualmente ele é utilizado até mesmo para fazer animações, o que antigamente dependíamos de uma tecnologia desenvolvida em Flash, Então, antes precisávamos criar uma animação nessa ferramenta, A gente exportava essa ferramenta para um arquivo .fl, Flash, e a gente colocava isso no site.
Só que o navegador precisava interpretar isso. Então o usuário ele precisava ter o player que interpretasse, o Flash sempre atualizado. Isso era um grande problema porque nem sempre todos tinham esses players, né? Ou todos tinham esses interpretadores do Flash. E quando tinham, isso sempre precisava estar atualizado. E, bom, além do peso que isso gerava para as páginas, né? Deixava a página muito bonita, mas também trazia outros problemas relacionados à semântica, à localização do site, porque o crawler ele não interpretava esse player Flash. Então, se eu tinha um site, por exemplo, totalmente desenvolvido em Flash, é muito provável que o Google ele teria uma dificuldade muito grande de encontrar, de interpretar, né, do que se tratava esse site, se era um site de serviço, se era um site de venda, se era uma tecnologia, se era um site local, se era um serviço, enfim. O Flash ele realmente trazia bastante problemas do ponto de vista de usabilidade, de encontrabilidade e de performance dos sites, né? Então, isso foi extinto e hoje ele está substituído por recursos desenvolvidos com HTML5 junto com CSS. Vale dizer também que essa linguagem CSS ela avançou tanto que hoje é possível criar sites, né, utilizando o CSS dinâmico. Hoje conseguimos, por exemplo, desenvolver folhas de estilo, né, com lógica programacional. Perfeito? Bom, o segundo nível de linguagem de programação ela é conhecida como middle-end, né? Os desenvolvedores chamam tudo de front-end e back-end, mas apenas para ilustrar, é importante entendermos que existe uma linguagem do meio, né? Essa linguagem do meio são as linguagens que estão diretamente relacionadas à lógica, elas são responsáveis pela lógica, né, computacional, ou seja, pela lógica do seu site. E o WordPress ele é desenvolvido na linguagem de programação chamada PHP. A linguagem PHP ela faz o intermédio dentro do WordPress, né? Ela fica no meio entre a linguagem de front-end, ou seja, onde eu estou falando sobre os recursos visuais, ele acaba interagindo com essas linguagens, porque estamos falando de um site, né, de uma plataforma que ela tem uma área administrativa. É por meio dessa área administrativa que eu alimento o banco de dados e também alimento as linguagens de marcação, né, que são chamadas assim. Então, o middle-end se refere à lógica, tá? E no WordPress, para cuidar da lógica, é utilizada uma linguagem de programação chamada PHP. Bom, temos também o terceiro nível, aí sim, chamado de back-end. E nesse caso, em se tratando do WordPress, eu estou falando especificamente do banco de dados que o WordPress utiliza para funcionar, que é o MySQL. Toda vez que a gente imputa alguma informação no WordPress pela área administrativa, nós estamos alimentando esse banco de dados. Esse banco de dados ele é interpretado pela linguagem de programação. Essa linguagem de programação transforma isso em HTML, cuja a responsabilidade de transformar isso visualmente bom são as linguagens de marcação, HTML5, CSS. Isso é enviado para o navegador do usuário. Então essa é a relação entre front-end, middle-end e back-end no composto de linguagem de programação que o WordPress utiliza para funcionar. Até a próxima aula.